Olá pessoal, continuando a aula anterior sobre o pensamento, nós falamos um pouco sobre a teoria do Steven Pinker, como ele começa a pesquisar sobre o pensamento e como esse pensamento é formado, e nós falamos que nós utilizamos diversos processos psicológicos básicos. E eu falei que eu utilizo a atenção, a percepção, a memória, o pensamento e, consequentemente, a linguagem. Então, isso nós chamamos de processos cognitivos. Tá? Esses processos são extremamente importantes em todas as áreas. Por quê? Porque não importa a área que você trabalha como profissional, você vai utilizar como parte do processo de avaliação esses processos que nós consideramos processos psicológicos básicos. Por exemplo, quando você está entrevistando uma pessoa que tem um tipo de distúrbio que afeta a consciência dele, que a consciência fica turva, o pensamento fica confuso, você começa a utilizar entrevistas, anamneses, para compreender como a linguagem daquele indivíduo manifesta a confusão do seu pensamento. Olha só, então o que eu tenho aí? Eu tenho um instrumento compreensível, palpável, para compreender o distúrbio, seja ele qual for. Então, o Pinker, voltando à nossa aula, ele propõe que a formação desse pensamento nada mais é do que uma combinação de conceitos. Então, por exemplo, você tem uma série de palavras. Palavras também geram conceitos. Você pega um dicionário. Esse dicionário, vamos pegar o maior dicionário da língua portuguesa, por exemplo. Esse dicionário, pega o Aurélio, ou qualquer outro que tenha todas as palavras da língua portuguesa. Mesmo assim, é um dicionário que tem palavras que são finitas. Porque a nossa língua é uma língua finita, ou seja, tem uma quantidade determinada de palavras. Outras vão surgir no decorrer do tempo, vão ser agregadas a esse dicionário. No entanto, o que é importante a gente compreender é que essas palavras elas são finitas, mas a combinação, ou seja, as possibilidades de combinação dessas palavras são infinitas, ou seja, são possibilidades infinitas. Ou seja, isso que é o pensamento. É por isso que nós falamos que o pensamento ele é infinito, porque nós combinamos uma série de conceitos infinitamente com um número finito de palavras da nossa língua. Então, o pensamento ele é formado a partir do processo de combinação de conceitos. Esses conceitos vão dar origem a novos conceitos. Essas combinações começam a surgir ideias. Essas ideias são utilizadas para as resoluções dos mais diversos problemas. E aí nós temos uma coisa fantástica que nós chamamos de evolução humana. É justamente isso. O processo de evolução faz com que o nosso pensamento seja infinito com a combinação de conceitos.